marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem a tua e reposta-te à união, como se os demais viajores da vida devessem engravidar ao retorno de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unem a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispõe a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Perguntas, né? Honra a cada um deles com teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admita que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau que se coloca. Aproxima de cada servidor do bem, oferecendo o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenta estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito com o vínculo na paz. Então, meus irmãos, depois dessa página tão edificante, eu convido a todos a nós unirmos os nossos pensamentos nessa união fraternal, como está na nossa página, trazendo para nossas mentes, para os nossos corações, todo esse ambiente de paz e harmonia que encontramos, tão previamente preparado pelos nossos amigos espirituais, limpando daqui as mazelas, deixando aqui conosco só os bons fluidos, para que cada um, ao chegarmos aqui, seja tão salutar, sintamos esse ambiente dentro de nós. Então, te agradecemos, Senhor, por isso, pelos bons amigos espirituais que aqui estiveram, que aqui estão, e pedimos que possa dar à nossa irmã Ana as orientações que ela já se preparou tão previamente, para que tenhamos uma noite de muito conhecimento, muito esclarecimento, e que nós façamos as nossas análises, nossas verificações, e possamos trazer para dentro das nossas mentes, dos nossos corações, sempre o melhor, aquilo que nos faz o bem, aquilo que nos faz caminharmos com firmeza e com certeza nesse caminho que Tu sempre nos mostras, Senhor, que é o caminho do bem, do amor, da verdade e da justiça. Então fica conosco, ilumine, abençoa cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados que aqui estão, e tenhamos uma noite de muita luz e muito entendimento. Graças a Deus. Passo a palavra agora para a nossa irmã Ana Morente. Está funcionando? Vê se está bom. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Tá bom o som? Muita paz para todos. Que Jesus nos envolva no seu amor, a nós encarnados e aos desencarnados também. E o nosso estudo de hoje é de um tema que a gente já conhece bastante, né? Que nós da doutrina espírita já escutamos bastante, já estudamos, que é a reencarnação. A reencarnação e a reconciliação familiar pela reencarnação. Bom, é um assunto que a gente conhece bastante, reencarnação, e negar a reencarnação, não acreditar na reencarnação, é quase que negar a Deus. Por quê? Já há muito tempo, principalmente com a vinda de Jesus, nós já conhecemos Deus
de uma forma diferente do que acreditamos por muito tempo, né? Por muitos anos. Por muito tempo nós acreditamos que Deus punia, que Deus cobrava, que Deus castigava, que Deus condenava. E aí vem a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, dizer para nós que não. Deus não castiga, Deus não cobra, Deus não condena a ninguém. Com a doutrina dos espíritos, nós conhecemos essa verdade, essa realidade, que não há condenação. A gente, pela doutrina, ficou sabendo que o inferno não existe, que o céu não existe, não existem como lugares circunscritos, né? Existem como estado de espírito, mas que ninguém é condenado ao inferno, a uma pena eterna. Então, negar a reencarnação é praticamente negar Deus. Porque se nós conhecemos Deus como soberanamente justo e bom, como é que a gente vai admitir Deus com justiça sem a reencarnação? Como é que se acredita na justiça de Deus com uma bala perdida? Seria Deus justo se a bala perdida existisse? Eu estou passando aqui despretensiosamente, vem uma bala, sei lá de onde, e me mata. Onde é a justiça de Deus nisso? Aonde estaria o meu anjo protetor? Os espíritos que me protegem estariam onde? Como acreditar na justiça de Deus sem acreditar na reencarnação, com um latrocínio, por exemplo, um roubo seguido de morte? Como acreditar num Deus justo e bom se uma criança nasce cega? Se uma criança tem uma doença séria? Como acreditar na justiça se uns nascem num país de primeiro mundo, por exemplo, na Suíça, tendo acesso a tudo, e outros nascem num país da África, entregues à própria sorte de epidemias, guerra civil, orfandade, fome? Como é que Deus faria essa separação? Que justiça seria essa? Como acreditar num Deus sem acreditar na reencarnação, com tanta desigualdade social? Por que uns com muitos e outros com nada, com poucos, na miséria? Onde estaria a justiça? Ah, eu não acredito em reencarnação. A gente aprende tudo numa vida só? Qual seria a função da vida da gente? Nem que a gente vivesse 120 anos, a gente conseguiria aprender tudo que a gente tem para aprender. Aí os nossos irmãos católicos e evangélicos dizem que não acreditam porque a reencarnação não está na Bíblia. Só que está. Não está a palavra reencarnação, porque essa denominação foi dada por Kardec quando codificou a doutrina. Essa palavra reencarnação. Mas existem várias passagens na Bíblia que nos remetem à reencarnação. Tem, por exemplo, quando perguntam a Elias, quando perguntam se João Batista é a reencarnação do profeta Elias. E sim, nos diz a doutrina que sim. Tem a passagem de Nicodemos com Jesus, quando Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, que era um senhor da lei, que aos nossos dias seria, vamos dizer, um jurista. Nicodemos diz a Jesus: mas como pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Quando Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele quis dizer que nós temos um percurso, né? Nos ensina a doutrina que nós já fomos minerais, vegetais, animais, estamos hominais, a caminho de sermos angelicais. E esse processo, esse caminho precisa ser percorrido. Então, quando Jesus diz, ninguém vai conhecer o reino de Deus se não nascer de novo, é se não passar por todas as etapas. E quando a gente está na etapa de hominais, é preciso que a gente viva várias vidas, que é o que a reencarnação nos proporciona, estarmos em diversos pontos diferentes. Numa reencarnação,
a gente é homem, na outra a gente é mulher, numa a gente é pobre, na outra a gente é rico. É isso que me dá a esperança que eu vou ser rica na próxima. Chega da pobreza. Então, numa a gente é pobre, na outra a gente é rico, numa a gente vive num país de primeiro mundo, na outra a gente vive num país difícil. E assim a gente vai experimentando diversas situações. Porque a gente só sabe o que é a fome, por exemplo, se a gente passar por ela. Ninguém sabe o que é fome se não sentiu. A gente tem, por exemplo, uma vaga noção do que os nossos irmãos estão passando na guerra, nas guerras lá na Ucrânia, em Israel, no Líbano, na Rússia. Quem é que sabe o que é viver na guerra? Quem está vivendo nela. A gente tem uma vaga noção. A gente tem uma vaga noção do que é a dor do outro, mas a gente não sabe o que é de verdade, só quando a gente passa por ela. Então a reencarnação nos dá a oportunidade de estarmos em várias situações, para que a gente experimente as várias situações e com isso a gente vá crescendo moral e intelectualmente. Porque esse é o objetivo da reencarnação. Então, quando os nossos irmãos católicos e evangélicos não acreditam na reencarnação, é porque ela não está explícita na Bíblia, mas ela existe. E a reencarnação, como uma questão de justiça, nos mostra que existe, eu sempre falo isso nas minhas palestras, existe muita injustiça no planeta? Muita. Mas nenhum só de nós é injustiçado. Nada do que a gente passa por injustiça e nem no acaso. Agora, mas muitos de nós, até nós da doutrina, até nós espíritas, muitas vezes achamos que sofrimentos que nós passamos, dificuldades que a gente enfrenta, são castigo. Eu estou pagando por alguma coisa, o que revoltava a minha mãe, né? Minha mãe falava assim, como que eu posso estar pagando da coisa que eu fiz lá na outra vida, que eu nem sei quem eu fui, eu não sei nem o que eu fiz. Eu falava, mãe, você foi você. Porque a nossa individualidade espiritual, ela é absolutamente preservada. A gente não muda, a nossa essência continua a mesma. A gente pode viver 1 milhão de encarnações e nós seremos os mesmos. Nada vai mudar. O que vai mudar é o nosso corpo. O nosso corpo vai ser outro. Agora, não vamos achar também que a gente vai nascer na próxima vida e vai estar com o corpo novinho em folha. E que tudo que a gente fez de errado com esse corpinho aqui vai estar esquecido. Bobagem, hein, gente? A gente vai ter um corpinho novo, mas o perispírito, que vou falar para a nossa irmã que está vindo pela primeira vez, a gente tem um corpo físico, a gente é um espírito que ligado nesse corpo físico é ligado por um perispírito, que é um corpo semimaterial. E é neste corpo semimaterial, no perispírito, que ficam gravadas todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz com o nosso corpo, tudo que a gente pensa, tudo fica, o nosso verdadeiro DNA está no nosso corpo espiritual. Então a gente vai nascer com um corpinho novinho em folha, só que o nosso perispírito vai estar lá com todas as nossas situações lá impressas nele. É quando a gente vai, ao longo da nossa vida, desenvolvendo certas doenças que a gente trouxe no corpo espiritual. A gente sabe que fumar faz mal. Não é novidade para ninguém, né, gente? Todo mundo sabe que fumar faz mal. Quando eu era adolescente, não vou dizer para vocês quanto tempo faz isso, mas eu tenho 50 e alguma coisa que também não vou dizer quanto, mas vamos lá. Quando eu era adolescente, era lindo fumar. Tinha aquelas propagandas da Hollywood, né, com as asa delta, era lindo, era moda fumar. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Mas já de muito tempo pra cá, a gente sabe que fumar faz mal. E mesmo assim a gente fuma. Acontece o quê? Aí há quem diga assim, mas fulano fumou a vida inteira e não morreu por causa de cigarro.
Não morreu por causa de cigarro, mas vai estar lá no corpo espiritual marcadinho todo cigarro que ele botou para dentro. Vai estar lá com o pulmãozinho todo marcadinho. Vai nascer igual meu filho com bronquite. Meu filho com bronquite, eu falo assim, ó, tá vendo? Cigarro. Mãe, eu nunca fumei, nunca nem peguei numa carteira de cigarro. Eu falei, nunca pegou nessa vida, mas pegou na outra. Tá respondendo por isso. Então, tudo nosso é acumulado. A nossa individualidade espiritual, ela é absolutamente preservada. E aí a gente acha que muitas vezes o nosso sofrimento é castigo. Não é. Deus não castiga. As nossas dificuldades são as situações que a gente mesmo buscou, que a gente mesmo escolheu, e outras situações são aquelas que a gente precisa vivenciar para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, todos nós temos problemas. Todos nós temos situações difíceis. Mas é fato que às vezes o problema é desse tamanhinho, né, gente? Às vezes é uma coisa para ser passageira, rápida, mas a gente fomenta. E tudo que a gente alimenta cresce. Às vezes o problema vem só para a gente aprender rapidinho. É só uma coisinha rápida. Uma liçãozinha que ficou lá esquecida. Mas a gente aumenta pela falta de fé, pela falta de foco, pela falta de acreditar que tudo passa. Maria, mãe de Jesus, falou isso para Chico Xavier. Ele pregou lá na parede do quarto dele. Tudo passa. Os bons momentos da vida passam também. Mas os problemas também. As aflições, as dificuldades, tudo passa. Tudo tem dia e hora para acabar. Mas às vezes a gente prolonga o sofrimento da gente. A gente aumenta, a gente dá corpo, a gente alimenta. Não tem aquelas pessoas que você... O problema tá lá atrás, você pergunta, tudo bem? Ah, não tá muito não, porque não vai... O troço já resolveu, já tomou outro rumo, mas a pessoa tá ali me alimentando. Quantas vezes a gente faz isso na vida da gente? Então as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles estão diretamente ligados às nossas escolhas. Tudo as nossas escolhas. E a doutrina vem mostrar pra gente, por exemplo, no caso de Elias com João Batista, Elias foi um profeta que mandava decapitar as pessoas. João Batista morreu como? Decapitado. Por quê? Um dos pilares da doutrina é a reencarnação. O outro são as leis de causas e efeitos. O que a reencarnação faz? Faz com que a gente se encontre com aquilo que a gente fez de mal para o outro, com aquilo que a gente fez de mal para o nosso corpo. A reencarnação, ela agrupa tudo isso. Nós temos na doutrina dos espíritos várias situações contadas por Chico Xavier e por outros tantos, que nos mostram, por exemplo, Chico conta a história de uma menina que ela foi fazer um piquenique com os amigos e escolheram uma árvore. De repente veio um monte de abelha, tinha uma colmeia perto. A abelha picou somente essa jovem e a jovem morreu. E aí Chico conta que numa outra ocasião, numa vida anterior, ela era apaixonada pelo primo e o primo ia se casar. Mas ela ficou com tanta inveja, com tanta raiva, que ela convidou a noiva do primo para darem um passeio a cavalo. E ela sabia que uma árvore que tinha uma colmeia. E quando elas estavam passando perto, ela chicoteou o cavalo da noiva do primo, para que o cavalo fosse na direção da colmeia, sacudisse a colmeia, as abelhas atacassem a menina, e foi o que aconteceu, e a menina morreu. Então, existe muita tristeza no nosso planeta, mas nada é por acaso. Isso nos ensina a doutrina. Nada que acontece na vida da gente é obra do acaso. Tem uma história, por exemplo, de uma mãe que foi a Chico Xavier, desesperada porque os 2 únicos filhos morreram num acidente de carro. Caíram de uma ribanceira, os 2 filhos.
E aí Emmanuel fala para Chico que em vidas anteriores, algumas vidas antes, esses dois rapazes eram salteadores da estrada, quando ainda eram aquelas épocas das carruagens. E eles assaltavam as carruagens, não satisfeitos em assaltar, eles empurravam as carruagens ribanceira abaixo. Leis de causas e efeitos. Nós não passaremos por aquilo que não provocamos ao outro ou a nós mesmos. Nós não passaremos por situações que não nos tragam aprendizado. Deus está castigando? Não, eu só estou vivendo o meu livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio existe para que nós tenhamos mérito nas nossas escolhas, quando elas são certas, e culpa nas escolhas que a gente faz errado. Já de Jesus para cá, nós nem podemos pretextar desconhecimento, porque a lição todinha a gente sabe de cor. Não importa se a gente é espírita, umbandista, católico, evangélico, não importa. A lição a gente já tem. A gente sabe qual é o caminho certo a ser seguido. Se a gente escolhe o caminho errado, a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas. Mas e aí, se eu errei muito, se eu já errei muito, faz o quê? Aí nos diz Chico, ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, né? A gente não pode voltar atrás e apagar o que a gente fez de errado. Mas a gente pode parar hoje e fazer um novo começo, para o final ser diferente. Porque a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente também tem a oportunidade de diminuir os nossos débitos. Porque a nossa vida espiritual, ela é uma contabilidade. É fato. Ela é uma contabilidade. Tudo que a gente fizer de bom vai estar lá positivo. Tudo que a gente fizer de ruim vai estar lá no negativo. E aí vão juntar ali para fazer a conta e ver o que a gente ganha e o que a gente perde. Nada se perde, nem o que a gente faz de bom, nem o que a gente faz de ruim. E na reencarnação, nos diz a doutrina, nos diz Chico Xavier, que ninguém erra de endereço. A reencarnação, inclusive, os hebreus já acreditavam na reencarnação. Ela não é do tempo de Kardec para cá, não. A humanidade sempre acreditou na reencarnação. É fato que de forma diferente. Os egípcios faziam as múmias, né? Porque achavam que o espírito ia voltar ali naquele corpo. Então preservavam ali a múmia. Enfim, cada um acreditava de uma forma, mas todos acreditavam naquela época em reencarnação. E todas as religiões, de fato, acreditam na vida após a morte do corpo físico. As religiões todas concordam que o corpo morre, mas o espírito segue vivo. A diferença é o que acontece quando o corpo físico morre. E o que acontece? Quando nós deixamos o corpo, que não nos serve mais, porque a gente só deixa o corpo físico quando ele não nos serve mais. Nós fugiremos da morte quantas vezes forem necessárias. Ninguém vai morrer antes da hora se não for pelo suicídio. Pode acontecer o que for, a doença pode ter o nome que tiver. Mas é a doença... Não importa. Nós fugiremos da morte quantas vezes forem necessárias. A gente só não foge da vida, mas da morte a gente foge. Nós só vamos desencarnar no dia que está programado a nossa volta para o plano espiritual. Não, isso é fato. Eu até já contei, acho que já contei aqui, eu faço palestras em muitos centros, então nunca sei o que eu já falei num ou no outro, porque eu não uso data show, não uso nada, não uso livro, não uso papel, então eu nunca sei o que eu já falei. Mas eu acho que eu já contei aqui a história de um rapaz que era vizinho da minha colega de trabalho, que ele aos 32 anos descobriu que tinha aquela doença ELA, né, que vai parando todo o sistema nervoso, até o ponto que a pessoa não consegue mais engolir, não consegue mais falar. E o Bruninho, esse rapaz, ficou anos e anos e anos sofrendo dessa doença, até o ponto que ele parou realmente de comer, de beber.
Então ele foi levado para o hospital Albert Schweitzer, lá em Realengo, sem se alimentar, completamente desnutrido, e ele não conseguia beber nem água. Então ele estava assim, já à beira da morte, com açúcar, com a glicose a 400 e não sei quanto, e ele precisava colocar uma sonda gástrica para se alimentar e para se hidratar, porque ele não bebia, não comia. Aí ele foi para o Albert, os irmãos já estavam discutindo quem que ia ficar com a casa, porque é óbvio que ele não ia sair de lá, né? Com açúcar 400 e pouco, não podia fazer a cirurgia para botar a sonda gástrica, porque estava com açúcar muito alto, estava completamente dispineico, estava todo ruim. Bom, Bruninho saiu de lá e viveu até agora pouco tempo, já tem 4 anos isso. Ele desencarnou agora. Ele foi várias vezes com pneumonias seríssimas para o Albert. Nessa ocasião ele estava com os 2 pulmões tomados. Enfim, nós só vamos partir no momento em que está programada a nossa volta para casa. E o que acontece quando a gente desencarna? A gente sabe que existem várias colônias, vários lugares no mundo espiritual. Tem o nosso lar, que é muito conhecido, porque André Luiz descreveu muito bem, né, a cidade do nosso lar. Mas nós sabemos que existem várias cidades espirituais que nós vamos nos dividindo segundo as nossas afinidades espirituais. Tanto quando estamos encarnados, quanto quando estamos desencarnados, nós atraímos para junto de nós os afins, aqueles que estão na mesma vibração que nós. Esse negócio de dizer que opostos se atraem, é tudo mentira, hein, gente? Opostos não se atraem coisa nenhuma. Sabe aquela coisa de falar assim, ah, meu filho se juntou com aqueles rapazes lá e acabou, olha, fazendo coisa errada, mas porque estava junto com quem? Estava junto com quem tem afinidade. Porque ninguém se junta com ninguém sem afinidade. A gente só está junto com quem a gente está na mesma vibração. E no mundo espiritual também é assim. Os afins se atraem. Então a gente vai para as colônias espirituais onde estão aqueles com quem a gente já se afinou. Onde está a nossa família espiritual, onde estão os nossos amores. O que nos diz Chico? Os nossos inimigos, e aí entra a reconciliação, os nossos inimigos virão como familiares, os inimigos. Os nossos amigos virão como presentes. E os nossos amores virão como reencontro. Meu marido é meu reencontro. Viu, marido? Os nossos amores virão como reencontro. A gente fala assim, amor, foi amor à primeira vista. Que amor à primeira vista nada. Foi reencontro à primeira vista. Porque os amores se reencontram. E nós vamos trazendo para junto de nós, na família terrena, esses com quem a gente precisa se reajustar. Mas falando das colônias primeiro, existem vários tipos, várias cidades espirituais. Existem cidades muito boas, porque o mundo espiritual, o mundo material, é um pálido reflexo do que é o mundo espiritual. No mundo espiritual tem escola, trabalho. Quem estava achando que ia morrer ia ficar assim, ó, descansar, morreu, descansou, coitado. Descansou nada, gente. Ninguém para, não para. A evolução é constante. A gente não vai descansar. Talvez descanse de uma doença do corpo físico, porque de fato quando a gente desencarna, a doença não nos acompanha. Mas no mundo espiritual, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem amores, a gente tem família, tem cientistas, tem pesquisas no mundo espiritual. A fórmula para os diabéticos da insulina, ela foi desenvolvida no mundo espiritual e passada para o médico que desenvolveu durante o sono dele,
durante o sonho, que é a emancipação, quando o espírito se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual, ele pegou a fórmula da insulina e desenvolveu. Em 1938, Chico Xavier escreveu um livro onde os cientistas, engenheiros, estavam desenvolvendo a fórmula do trem que anda sobre trilhos. Depois eles encarnaram no Japão e fizeram o projeto. Então, o mundo material é um pálido reflexo do mundo espiritual. No mundo espiritual, nós temos tudo. Inclusive, nos foi colocado o medo como um instinto para que a gente preservasse a nossa vida física. Por quê? O mundo espiritual, nos diz isso a doutrina, é tão bom de viver que se a gente soubesse, não tivesse esse medinho como instinto, a gente nem tomava remédio, nem se preservava para voltar logo para o mundo espiritual. Agora, como tem cidades muito boas, tem cidades também onde se reúnem os espíritos muito ruins. A gente sabe que diabo, demônio... Eu até me custa falar essas palavras que quando eu era criança minha mãe falava, não fala esse nome, e não fala esse nome dentro de casa. E eu cresci com isso, né? Então me custa falar. Mas a gente sabe que eles não existem. Eles foram criados pela Igreja Católica da época para colocar medo na gente, para a gente pagar as indulgências, para a gente fazer o que eles queriam que fizesse na época. Foram figuras criadas. Mas sim, existem espíritos muito ruins. E existem cidades espirituais que reúnem só espíritos ruins. Tem a história que nos conta André Luiz pela mediunidade de Chico, de Gregório, que era chefe de uma grande falange de espíritos ruins nessa cidade. Eles se reúnem todos para prejudicarem os encarnados, os desencarnados. Gregório passou 700 anos nessa cidade, só fazendo mal, só com projetos do mal. Ele só saiu porque a mãe dele, que tinha sido mãe na última encarnação, foi tão persistente, tão resiliente, ficou ali até que ele tivesse um momento que ela conseguisse, que ele tivesse algum arrependimentozinho, ou que ele baixasse um pouquinho a guarda para resgatá-lo dessa cidade. Bom, meus irmãos, mas aí vamos lá para a parte que é difícil. Existem 3 situações em que a gente vem como mãe, pai, filhos, irmãos. Tem uma senhora que foi a Chico, que foi reclamar, Chico, eu tô muito chateada, eu queria que você me ajudasse, porque olha, eu tenho um genro, Chico, eu não me dou com ele de jeito nenhum. Ô pessoa difícil aquele genro. Normalmente é a nora, né? A nora que é difícil, né? Mas ela foi reclamar do genro. Ai, que pessoa difícil, Chico, que eu não me dou bem com ele de jeito nenhum. E Emmanuel disse para Chico, diga a ela que esse genro foi o filho dela de outra encarnação. Então, na nossa família material, nós reunimos, e essa é a bênção da reencarnação, é a oportunidade que Deus nos dá de resgatarmos aqueles a quem a gente fez mal ou que nos fizeram mal. Mas na nossa família material, nós recebemos os nossos inimigos. Muitas vezes, como filhos, como pais, né, ou filhos, irmãos, companheiros, companheiras. Existem tantas famílias que a gente vê assim, que o pai e a mãe tratam com tanto carinho, tanto amor, mas aquele filho é rebelde. E a gente olha e fala assim, meu Deus, mas é tão bem tratado, os pais são tão bons, mas que rebeldia é essa? Aí a gente tem a história de Segismundo, contado também pela mediunidade de Chico, através de André Luiz. Era um triângulo amoroso, Segismundo, Raquel e Adelino. Eles encarnados, um triângulo amoroso, Raquel acabou se prostituindo, Segismundo acabou matando Adelino,
por causa de Raquel. Foram para o mundo espiritual em situação muito difícil, porque, como eu falei, quando a gente volta, a nossa individualidade é preservada. Então a gente vai levar a raiva, a mágoa, o ódio, o amor, as conquistas, tudo a gente vai levar. Se a gente não resolver enquanto encarnados, elas vão seguir conosco. E foi o que aconteceu com Adelina e Segismundo e Raquel. Eles ficaram em situação tão difícil que o jeito era voltarem família. Então foi programado que eles voltassem Raquel e Adelino como marido e mulher e recebessem Segismundo como filho. Segismundo que matou Adelino como filho. Mas que sentimento é capaz de superar o ódio? Só o amor. Então a gente vem como mãe, filho, pai, filho, para que esse sentimento supere. Ah, mas numa encarnação só a gente consegue? Nem sempre. Vai do nosso esforço. Aí é que eu falo, vou vir com Orlando de novo, gente. Orlando, meu pai biológico. Vou ter que vir, porque nessa não deu pra gente acertar. Vamos ter que vir na outra, como, sei lá, como mãe, filho, pai, filho, não sei. Então, a gente volta com os mesmos adversários no seio familiar. E aí, a reencarnação tem a bondade de Deus, na bondade de Deus, o esquecimento. Nesse véu do esquecimento, a gente recebe um assassino de um filho nosso, ou um assassino nosso, e amamenta. A gente recebe um assassino ou uma pessoa que nos fez muito mal como um filho. E aí a nossa cultura e a forma como a gente se prepara na nossa programação a gente tem um filho, qual é o nosso sentimento? É de proteção, é de preservação, é de amar. E assim a gente vai refazendo as nossas histórias. André Luiz conta que os pais dele, a mãe já era um espírito bem superior, a mãe de André Luiz. O pai de André Luiz, não bastasse a criatura ter uma amante, ele tinha duas. E aí tinha duas amantes que foram um inferno na vida deles. Desencarnaram também em situação terrível, porque elas vampirizavam ele o tempo inteiro. Os três se vampirizavam, na verdade. Ficaram no umbral, numa situação dificílima. E eles estavam quase que indo para um lugar ainda mais denso que o umbral, mais difícil que o umbral, de tanto que se vampirizavam os três. E a mãe de André Luiz, então, aceitou como missão casar de novo com meu marido e receber as duas amantes como filhas. Quantos pais a gente conhece que tem um ciúme absurdo das filhas? Aí a gente acha que é muita proteção, né? Mas não é. Pode até ser, isso não é uma regra, né? Mas assim, muitas vezes acontece dos pais terem aquele ciúme excessivo da filha, por exemplo, porque em outras ocasiões, em outra vida, foram um casal. Né? Então isso pode acontecer, não é via de regra, mas pode acontecer. Eu tive uma manicure que ela contava que o filhinho dela, desde muito pequeno, tinha um ciúme dela doentio. Eu não falei para ela o que eu achava, porque ela é evangélica, e eu achei que eu pudesse, de alguma forma, chateá-la, então eu guardei comigo o que eu pensei na hora. Mas ela falou que ele tinha um ciúme dela tão absurdo, que ninguém podia chegar perto dela, nem mesmo o marido. E que quando ele cresceu, eles achavam até que ele ia melhorar. Até que um dia ela estava numa festa, dançando com o marido, ele entrou e esmurrou o pai. E ninguém entendendo nada, e nem ele mesmo entendia. Porque quando a gente recebe no nosso seio familiar um inimigo, a gente tem no nosso inconsciente espiritual aquela reserva, aquela pessoa, às vezes um irmão, a pessoa não nos cabe, não cai bem. Tem alguma coisa que a pessoa nos incomoda muito. Por quê? Porque no nosso inconsciente espiritual, os nossos sentimentos permanecem.
Então, às vezes é um companheiro, às vezes é um irmão, às vezes uma cunhada, às vezes um amigo, porque esse grupo, nós temos a nossa família espiritual, que quando a gente encarna, tem 3 situações para que a gente venha junto. Uma, a gente pode vir em missão, como foi o caso, por exemplo, da mãe de André Luiz, que não precisava reencarnar daquela forma, mas aceitou vir em missão para ajudar o pai que foi o pai do filho dela, que foi o companheiro dela, e as duas, né, que foram amantes. A segunda situação é que a gente traz a nossa família espiritual. Às vezes pode coincidir de, na nossa programação reencarnatória, um familiar da nossa família espiritual poder encarnar na mesma época. Então vem junto e aí você sente aquela afinidade com aquela pessoa, né? Às vezes não é que a gente ame mais um filho que o outro. Quem tem mais que um filho sabe disso. A gente ama igual, mas às vezes a gente tem mais afinidade com um do que com o outro. Por quê? Porque já pertencia à nossa família e teve a oportunidade de nascer junto conosco. Às vezes um que se propõe, por exemplo, um pai que se propõe a vir porque sabe que a programação daquele espírito, que ele já tem afinidade, sentimentos, vai ser uma encarnação difícil, com provas difíceis, aí fala, não, eu vou com você para te ajudar, para te dar suporte. Aí vem junto na mesma família para ajudar. Não, eu vou junto para você não fraquejar, para você não sucumbir. Porque essa nossa programação, a gente já conhece antes de encarnar. Quantas vezes acontece de uma mulher estar grávida e abortar sem nenhuma razão? Não fez esforço, não está com problema físico, não aconteceu nada e acontece um aborto espontâneo. Muitas vezes é o espírito que tem medo da prova que aceitou e aí desiste antes do tempo. Segismundo, nesse triângulo amoroso, foi um sacrifício enorme da espiritualidade para mantê-lo na programação, para ele nascer. Foi muito sacrifício, porque o próprio Adelino não aceitava. Ele aceitou a programação, depois ele repelia, ele não queria receber Segismundo como filho. Então, muitos abortos acontecem porque o espírito desiste. E a gente tem livre-arbítrio. Agora, cedo ou tarde, a gente acaba tendo que vir. No caso do pai de André Luiz, que veio como marido da esposa de novo e pai das 2 amantes, ele teve uma reencarnação compulsória. Ele não escolheu vir. Ele não estava em condições espirituais de aceitar a programação dele ou não. Então ele foi obrigado a vir. Ele não escolheu, foi uma reencarnação compulsória. Parece que deu certo. A gente muitas vezes vem na marra, né? Porque é melhor ficar por lá. E Kardec perguntou aos espíritos: por que a gente tem que encarnar? Por que a gente já não fica no mundo espiritual e vai evoluindo lá? Vai progredindo lá. Existe evolução no mundo espiritual? Evidente. A gente não para de progredir, a gente não para de evoluir. Só que é preciso, quando a gente falou do véu do esquecimento, o véu do esquecimento, quando a gente está na encarnação, o nosso corpo, ele nos limita, ele nos engessa. Nós temos os 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Temos as intuições que nos são dadas pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos amigos espirituais, mas somos engessados e temos o véu do esquecimento. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, tudo fica esclarecido. Então, como é que a gente vai resgatar um erro com um espírito, por exemplo, que a gente matou, ou que nos assassinou, ou que nos fez uma coisa muito ruim, sem o véu do esquecimento? Não há como, é preciso que a gente encarne para a gente refazer as nossas histórias. É claro que quando a gente desencarna, vai depender do grau de espiritualidade que a gente esteja, vai depender de como a gente está, para que os nossos caminhos sejam
para o nosso caminho seguir, né? Existem pessoas que desencarnam e sequer se dão conta do seu desencarne. Chico tinha um senhor que falava assim: Chico, eu ainda vou fazer uma doação, era um fazendeiro, tinha muito dinheiro, ainda vou fazer uma doação forte para você, Chico, para você doar lá para as suas crianças, lá para as famílias que você ajuda. E sempre que ele encontrava com Chico, ele prometia esse dinheiro. Só que ele desencarnou antes de dar esse cheque que ele dizia que ia dar a Chico. E os filhos dele, ele tinha quatro filhos, os filhos gastaram todo o dinheiro dele. Acabaram com o dinheiro dele. Um dia Chico estava lá no centro dele, que ele atendia, e ele vê entrando o espírito daquele fazendeiro. E o espírito falou para ele: Chico, finalmente chegou o dia de eu te entregar o cheque. Aí Chico falou: meu Deus, ele não sabe ainda que morreu. Aí Emmanuel disse para ele: adivinha quem vai falar, Chico? Aí é você mesmo. Aí não só tem que falar que ele desencarnou, como ainda tem que falar que ele não tem mais dinheiro, que os filhos dele já gastaram todos, que ele nem pode assinar esse cheque. E o senhor estava lá querendo assinar o cheque para dar a Chico. Então muitos desencarnam e sequer se dão conta. A Maíse Braga, que é uma expositora também, ela conta que uma vez chegou em casa, passou pela sala assim, viu um espírito sentado lá na sala, muito bem vestido, terno, gravata, um sapato muito bonito. Aí ela falou: meu Deus, mas o que ele está fazendo aqui? Ela voltou lá e falou: sim, meu irmão. Ele: olha, senhora Maíse, eu vim aqui porque disseram que a senhora tem uma oração boa, eu vim aqui pedir para a senhora uma oração. Aí já abriu a carteira, já estava fazendo cheque para pagar pela oração. Eu queria essa oração porque eu tô muito confuso, porque eu falo com as pessoas, as pessoas não me respondem, não me enxergam, eu estou confuso. Aí ela falou: meu irmão, é porque você já não está mais no mesmo plano. Então, muitos espíritos desencarnam sem terem essa consciência. E na nossa programação reencarnatória, um dos motivos é missão. O segundo motivo são os nossos amores, né? Os nossos amigos, os nossos parentes da nossa família espiritual. O terceiro motivo são os nossos resgates, né? São aqueles com quem a gente tem que fazer a nossa reconciliação. E muitas vezes, quando a gente chega no plano espiritual e se dá conta do tanto que a gente errou, do quanto que a gente fez besteira, a gente pede para vir de novo com aqueles familiares. Por isso que digo a vocês que Orlando deve vir comigo, que Orlando fez besteira, então ele vai pedir para vir. Aí eu brinco lá em casa que eu falo assim, eu vou falar para ele assim: Orlando, fica lá no umbral que é bom. Vai para lá, Orlando, fica lá. Qualquer coisa eu te chamo. Orlando foi meu pai biológico. Mas muitas vezes a gente pede para vir de novo para refazer a nossa história, como foi o caso de Anacleta, também contado pela mediunidade de Chico através de André Luiz. Anacleta teve 4 filhos. Só que era uma mãe extremamente permissiva. Aquela mãe que deixava o filho fazer qualquer coisa. O filho fez mal para o outro coleguinha, mas o coleguinha que está errado. O filho fez não sei o que, não, mas meu filho pode. Não tem mãe que é assim? Que sabe que o filho está errado, que tem a obrigação, porque a maternidade é obrigação, é missão, invariavelmente. E a mãe não quer, o pai acha que o filho pode tudo, que o filho... Eu me lembro que uma ocasião lá no nosso trabalho, a gente teve um rapazinho que era motorista, um rapazinho novo que a gente deu oportunidade de emprego, e ele encheu o carro da empresa de multa, ele bateu várias vezes com o carro, aí quando não tinha mais jeito a gente teve que mandar embora. O pai dele era policial, foi lá e faltou pouco matar a gente. Foi armado e tudo, que achou um absurdo da gente ter mandado o rapazinho embora. Ou seja, passando a mão na cabeça dos erros do filho dele. E Anacleta fez isso com os 4 filhos. Conclusão, os filhos também desencarnaram em situação muito ruim e ela pediu na espiritualidade para reencarnar como mãe deles. E aí, na nova encarnação, os filhos vieram
com deficiência mental, com deficiência física, eles vieram com a situação financeira muito difícil, mas ela pediu e aceitou esta programação para reeducar aqueles 4 espíritos. Tem uma história, não guarda esse relógio, tanta coisa para falar e o relógio vai passando. Tem uma história que Chico conta num dos livros, de um senhor que ele e a esposa não puderam ter filhos e eles adotaram uma criança. A gente sabe que nem no caso de adoção é acaso. Ninguém está na vida de ninguém por acaso. Um relacionamento não é acaso, as amizades não são acaso. O núcleo familiar, o núcleo da religião, o núcleo do trabalho, nada é acaso. Ninguém entra na vida de ninguém por acaso. Todo mundo tem um propósito. Uns entram na nossa vida para nos servirem de espelho, para a gente olhar e falar, nossa, olha como é que é, fulano. Ih, faz isso de errado. E são coisas que a gente tem de errado e enxerga no outro, né? Então, uns vêm como espelho, outros vêm para nos ensinar diversas situações, mas a verdade é que ninguém entra na vida de ninguém por acaso. Então, e o pai quis casar de novo, casou com uma jovem que tinha mais ou menos a idade do filho adotivo. E o pai se tomou de tanta raiva, naquela época ele tinha escravos, pegou 2 escravos e mandou, quando o filho fosse se deitar, e ele amava o filho, quando o filho fosse deitar, tacassem fogo no corpo do filho, porque ele queria separar, queria matar o filho para poder viver o relacionamento dele. E assim os escravos fizeram, botaram fogo no corpo do rapaz. E na hora que o corpo estava pegando fogo, o pai já se arrependeu naquele momento. Tanto que ele entrou numa depressão profunda e não se levantou mais da cama, desencarnou em profunda depressão. E na programação reencarnatória, ficou acertado que ele nasceria novamente, pai dos 3, do então filho adotivo, viria como biológico, e os 2 negados. Ó, você pode me botar no tronco, você pode me matar, mas isso aí eu não vou fazer. Mas acabaram aceitando a situação. Então ele nasceu com uma chaga no braço, o braço queimava horrores, esse pai, né? E ficou combinado que ele morreria queimado para expiação, né? E ele foi tão resiliente, ele foi tão obediente ao que ele tinha programado e às leis de Deus, e ele cuidou daqueles 3 com tanto amor, ele tinha tanto amor no coração, que a espiritualidade superior pediu para que ele não morresse queimado. Ele passou a vida inteira com o braço que tinha feridas que queimavam, mas ele não morreu queimado. Então nós podemos sim refazer as nossas histórias. Porque, como Deus não nos castiga, mesmo que a gente tenha feito errado, a gente pode começar a fazer certo para evitar as nossas piores expiações, as nossas piores provas. Bom, meus irmãos, o fato é que a reencarnação é uma questão de justiça, nenhum de nós é injustiçado nas dificuldades que passa, nos sofrimentos que tem. Temos livre-arbítrio, livre escolha, e muitas vezes, eu vou contar uma história de Francisco de Assis para a gente terminar, muitas vezes os nossos sofrimentos sim podem ser evitados. Francisco de Assis um dia andava descalço, pisou num espinho, estava descalço, pisou no espinho, sentou-se, tirou o espinho do pé e falou para o espinho: espinho, meu irmão, me perdoe, porque se eu não tivesse pisado em você, você não teria me ferido. E quantas vezes na vida da gente acontece isso? Quantas vezes o outro nos fere porque nós pisamos? Às vezes com uma atitude de indiferença, às vezes com um pouco caso, às vezes com a falta de amor, com a incompreensão. Então, muitas vezes a reação do outro é por conta da nossa imprevidência. Então, muitas vezes a gente pode sim refazer as nossas histórias. E sabedores que na nossa família material tem os nossos desafetos do passado, vamos pensar o seguinte:
é meu desafeto, mas fui eu que fiz mal ou foi ele que me fez mal? A gente não sabe. Quem que criou o problema? A gente não sabe. Então façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Vingança, nunca. Quando eu me vingo do outro, eu estou trazendo para mim a lei de ação e reação. Se o outro me fez mal e eu me vingo, eu vou sofrer 2 vezes o mal que o outro me fez e vou sofrer de novo quando o mal voltar para mim. Então façamos a nossa parte para que a gente amenize os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades. Infelizmente, vou ter que parar de falar. Muita paz para todos. Bom, agradecemos a Ana pela exposição dela, sempre muito esclarecida, que cada um de nós passamos as nossas observações naquilo que nos compete, né? Nós vamos entrar agora no segundo momento, que é o momento de passe. A gente sempre pede para aqueles que vão tomar passe, que fiquem em concentração, em silêncio. É um momento para a gente pedir pela gente, mas podemos também pedir por aqueles que estão tão necessitados quanto a gente, tá? Então vamos ao passistas, por favor, se posicione. Pensando em Jesus,
você quiser. Graças a Deus. Então, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, acima de tudo, ao nosso Mestre Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que estiveram conosco nessa noite, trazendo a luz nos pensamentos da nossa irmã Ana Moretti, desenvolvido com tanto carinho, com tanto amor para cada um de nós, e nós, com nossas mentes, nossos corações abertos, para receber essas informações e, principalmente, após os nossos entendimentos, podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Como falado, em primeiro lugar dentro do nosso lar, né? Onde nós temos aqueles mais afins, aqueles que precisamos trabalhar tanto, nós principalmente, cada um deles, né? Aqueles que estão conosco envolvidos em nossas tarefas diárias, seja na escola, no trabalho, ou mesmo no trânsito, né? Que nós possamos ser representantes dessa doutrina maravilhosa, para que a gente possa dividir e distribuir o carinho, o amor, a compreensão entre todos nós, tá? Com a nossa convivência diária. Então, muito obrigado, Senhor, por todos esses entendimentos, esclarecimentos. Pedimos que possa abençoar cada um que aqui se encontra, os seus familiares, o retorno às suas casas, e os nossos irmãos que tiveram seus nomes colocados lá na nossa caixinha de socorro, que eles possam receber o melhor possível para cada um deles. Assim, Senhor, nos te pedimos na tua santa, abençoada paz, que tenhamos um bom retorno e a proteção dos bons espíritos junto conosco. Graças a Deus. Então, gente, como a gente faz toda final, a gente tem uns avisos, né, para a gente passar. Esses avisos ficam colocados lá na nossa televisão, lá fora, por isso que a gente não está nem passando mais aqui. Tem todas as informações necessárias lá na nossa televisão. Mas se alguém ainda precisar, nós temos o maior prazer de poder tirar suas dúvidas após a palestra, tá? Cada um de nós que somos trabalhadores. A gente sempre pede a colaboração de todos, né, para a gente poder compor a nossa cesta básica, que é feita pela ajuda de cada um de nós, né? Se cada um de nós pudermos dar 1 quilo de algum alimento, que está a relação que a gente sempre coloca ali, trazer ali, tem uma cestinha que a gente pode colocar, são muitas famílias que a casa atende, né? Fica esse pedido aí sempre. Nós vamos lembrar também da feirinha de livros. A nossa casa, como qualquer casa, tem luz, tem muitos gastos, né? Então a gente vive dos nossos livros, vem da nossa cantina, a colaboração que cada um possa dar. Nós temos sócios mantenedores, né? Mensais, tá? Então a nossa casa está sempre bem-vindo, qualquer colaboração para nos ajudar nos gastos que a casa tem. Nós também lembramos dos artesanatos, que se encontram lá na nossa livraria, né? E nós vamos ter uma palestra, gente, muito legal. Uma palestra muito boa. É um orador espírita, médico, muito conhecido. É até difícil da gente conseguir trazer para as casas, né? É o nosso muito atualizado da medicina, né? Está aperfeiçoando muito. Eles são um desses que estão aí junto com o mundo espiritual, como o nosso irmão falou, trazendo muitas informações de lá para cá, para ser implantada, né? O nosso Sérgio Thyssen, tá? Vai ser no sábado, dia 13/6, às 15h30, uma palestra especial estendida, tá bom? Convidamos a todos, sejam todos bem-vindos nesse dia. A gente também fala do GBEM, essa palestra, por exemplo, que nós tivemos, foi gravada. Ela está à disposição, são centenas de palestras. Foram gravadas aqui na nossa casa, todos que passaram aqui, nós gravamos e fica à disposição, quem quiser acessar, tá? Às vezes a pessoa tem pedido de poder vir, né? Eu fiquei 1 mês quase aqui, tive um problema, mas não podia conseguir vir. Então,
fazer isso pelo nossos meios virtuais, né? É no Instagram GB Rio e também no YouTube, no GB Rio. Então as palestras estão lá, para acessível a todos nós, tá? E como a nossa casa sempre faz, nós contemplamos presentes 3 literaturas espíritas. E hoje nós temos aqui 2 pessoas pela primeira vez, foi a nossa companheira ali, né? E a Maria Aparecida, tá, Aparecida? Vocês depois vão lá na livraria e pegam o livro espírita. E sobrou um, que a Ana vai falar aqui de 1,90. 25. 25, gente. Olha a cadeirinha aí no braço direito. Número 25. Água. 33. Né? No 33. 33. Opa, Ana. Gente, ó, muito obrigado pela presença de todos. Temos um bom retorno para o nosso lar. Esperamos vocês aqui na próxima semana. Obrigada, viu, meu amigo?